Doutor Berdan, como é que foi o convite na época para o senhor apresentar falando com você? Boa noite, Marcos. O Monsenhor Testa era diretor, né, e era da Associação do Ex-Aluno, e ele disse, olha, eu queria que você fizesse um comentário toda semana. E eu comecei, né, eu acho que eu passei de 15 a 20 anos, eu não sei bem. Toda semana, acho que o meu dia era quinta-feira, toda semana falando, o programa falando com você. Era eu, ele, Ronaldo Carlos, eu me lembro de nós três. Então era um programa de muita audiência, na hora do almoço, né, então muita gente via. E era muito comum eu chegar nos locais, dizer, doutor Berdan, eu escuto o senhor toda semana. E por coincidência, sábado à noite eu fui aqui em Acari, entre Acari e Cruzeiro, na fazenda Pendanga, nosso amigo Fernandinho, e o senhor lá do sítio me apresentaram a ele, o senhor já é idoso, ele disse, esse aqui é o doutor Berdan, esse doutor Berdan Damasio, eu escutava o senhor no rádio, quer dizer, ele gosta muito de rádio, ainda hoje escuta, ele escuta tudo, ele sabe as emissoras tudo aqui da região. Aí ele disse, eu escutava você no rádio. Eu digo, faz tempo que eu saí. Mas era realmente uma coisa muito gratificante, eu gostava. Porque a gente externava opiniões, analisava problemas da cidade, discutia coisas administrativas da cidade, cultural. Era muito interessante. Ele dava uma pauta, você ficava bem à vontade? À vontade. Ele nunca me deu pauta de nada. E no começo eu tinha tempo, eu fazia por escrito. Aí depois o tempo foi ficando ruim, eu ia lá e fazia de improviso mesmo, né? De improviso. Só que por lá ele dizia, olha, estão pressionando você disse tal coisa, e tem uma pressão muito grande, porque eu fazia alguns comentários políticos, né? E aí vinha a pressão, né? Às vezes. Mas ele tirava de letra, ele sabia como resolver isso. Mas ele me dizia, a pressão aí está grande, você comentou sobre tal coisa, mas só fazia me dizer. Ele resolvia e estava resolvido. Pronto. Qual era o peso que tinha o programa naquela época? Muito, Marcos, era muito grande. A Rural, ainda hoje, acho que é a emissora líder, né? É a matriz de todas. Então, e você é de uma geração mais na frente, mas a Rádio Rural sempre foi uma escola de jornalismo. Uma escola. Eu dizia isso muitas vezes nos aniversários da emissora. E é bom repetir isso, porque a história tem que ser contada sempre, para ninguém esquecer. Daqui de Caicó saiu os grandes jornalistas de Natal, as pautas de Natal. A Luiz Lacerda, Alcimar de Almeida, Julimar, João Batista, que era de Acari, João Batista, que foi para a Globo em Recife, era que apresentava o Bom Dia Recife, João Batista. Então aqui era uma grande escola de jornalismo, grande escola. Então, e acredito que ainda hoje seja, hoje os bons repórteres têm que passar pela Rádio Rural, ou quer estar na Rádio Rural, que é a grande matriz, né? E qual é a contribuição que você acredita que o livro vai deixar para essa geração, até para quem não conhecia Padre-Teste, por exemplo? Olha, eu sempre digo que a gente tem que escrever a história, porque a história é o que vai orientar, o que vai guiar as gerações futuras. E muita gente não escreve muito, eu até cobrava muito de Padre-Teste. Padre-Teste, escreva alguma coisa, eu não tenho tempo para isso não. Escreva o que você fala, porque Padre-Teste fazia homilias, às vezes, muitas deles belíssimas, programas espetaculares. E ele disse, você tem que escrever, você tem que escrever. Ele não ligava para isso não, não, vou escrever não. Mas se ele não escrever, vamos escrever por ele hoje, né? No lugar dele. Então, você tem que fazer a história. E Padre Técio, quem vai no colégio, tem um busto dele lá, e que está lá escrito aquilo, que fui eu, aquele busto foi na associação, nos 70 anos dele, que colocamos, e tem lá, energia transformadora nos últimos 50 anos de Caicó. Nada, Marcos, passava por Caicó sem ser Padre Técio. Tudo, você imaginar. De política, nada acontecia sem a autorização dele. E eu digo aqui, Dinardo Mariz, Aloysio Alves, todos passavam aqui para tomar decisão no Ciridó, ouvir o Padre Técio, porque ele realmente era a força motriz. Era ele que empurrava tudo. Não era só o vigário, diretor da emissora, mas foi ele que reativou, criou o Serra Clube, o ciclo operário estava fechado, ele reativou o ciclo operário, que Agostinho tomou conta, reavivou o ciclo operário, que hoje é Ciclo de Trabalhadores Cristãos, né? Os escoteiros, tudo ele estava. A Associação da Universidade de Caicó, que na época que a gente fundou aqui, eu tenho na universidade, eu, Rui Pereira e um grupo, Juraci, Nívia, nós fundamos a UCA, que fez muita coisa em Caicó, não é semana universitária não, a gente alavancou muita cultura aqui, e era sempre ele, o apoio era ele.
Era ele que estava por trás, olha, vai isso. Aqui nós fizemos teatro aqui no tempo que eu era diocesano, estudava aqui. Fundamos o TAEC, Teatro e Amador Estudante de Caicó. Fizemos muitas peças de teatro. Era ele também que incentivava, era ele. Olha, estava ali toda hora, na hora que precisava. Vou dar outro exemplo. Nós aqui trouxemos aqui, eu me empolguei muito com a PAI. Quando eu estava estudando medicina, no terceiro ano eu fui assistir aula na PAI. Que muita gente talvez não saiba o que tem em Caicó, a Associação de Pais Amigos dos Excepcionais. E o professor Severino Lopes era o presidente da PAI no estádio, eu me empolguei muito com aquele trabalho. E a PAI aqui tinha morrido. Eu vim aqui um dia e disse, Patécio, a gente tem que levantar a PAI. Tem que levantar, tem que levantar. Aí, o que você quer fazer? Vamos abrir a PAI. E abrimos. Aí, na época, a pupileira, você sabe o que é a pupileira? Sabe não, de frente ao Santa Terezinha, tem um prédio ali que é da Diocese. Quando você vai ali para a ilha, de frente à quadra, era chamada pupileira, estava abandonada. Aí, Dom Manel era o bispo, nós fomos a Dom Manel, não, pode ficarem lá. Abrimos a escola e ele ficou muito feliz que a gente botou o nome de Severino Lopes da Silva, que era o nome do professor Dr. Severino Lopes, que era psiquiatra e dono da Casa de Saúde Natal, e que era o presidente da PAI no estado. Aí, por uma homenagem justa a ele, nós fizemos a PAI aqui em Caicó. E Manuel Torres era prefeito na época, ajudou também. Nós fomos a ele cedeu o professor da rede para ficar, porque ninguém podia pagar nada. Da rede para começar lá a PAI com alguns alunos, e a PAI hoje está isso que está aí, né? Então, era Patécio, tudo passava por ele. A gente chegava e discutia, olha, tá vendo isso? Ele, entendeu? E eu vou contar algumas histórias aqui, que ninguém sabe, vou contar você aqui para você. Aloysio, quando quis ser candidato a governador novo, ele queria reeditar a chapa. Aloysio e Monsenhor, que ele tinha ganho 60 com essa chapa. E ligou para mim para eu levar ele lá para Padetés. Aí 11 horas da noite um dia, eu saí com a Aloysio aqui para o colégio, Padetés morava lá em cima, deixei a Aloysio lá, porque a Aloysio ia convencer a Padetés a ser candidata a vice com ele. Ninguém sabe dessa história não, viu? Primeira mão, né? Primeira mão. Então, conversaram muito, aí 12 mil eu vim pegar Aloysio Alves. E ele não aceitou, claro. Como ele foi convidado por todos os lados aqui, ele era prefeito. Dinato queria ele prefeito de Caicó, ele não aceitou. O lado aqui, o antigo MDB, que era liderado pelos Torres, convidou, ele nunca aceitou. Porque ele sabia que não é que ele fosse para a política, era muito sábio, muito inteligente, que fosse para a política, ele ia ter um lado. E ele era adorado por todo mundo. Então ele sabia que isso ia trazer problemas para ele como vigário, né, como educador. Então ele sempre soube disso. Então ficou ele ali, aí ele atendia, ele apoiava tudo. O Sindicato de Trabalhadores Rurais, quando começou, era ele também. E muita gente não sabe. Quando ele chegou aqui na década de 60, ele andou na zona rural todinha, ajudando que a época era uma política de Dom Eugênio, que queria criar os sindicatos rurais e cooperativas. As cooperativas aqui também, que Antônio Bernardino, que foi vereador, ele também, era o Pato também que orientava, que fazia tudo. Era um motor motriz de Caicó, 50 anos. E hoje faz muita falta, né? Muita falta.